Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre prudência, mas não qualquer prudência, prudência com propósito. Então venha acompanhar comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E o que é prudência? Prudência é a virtude de prever, é você estar preparado para um inconveniente, para uma situação de perigo, ser sensato, se está preparado para uma situação inesperada. Mas esse vídeo nós vamos além disso, além de ser prudente com um propósito específico. E para isso nós iremos falar sobre a batalha entre Davi e Golias, uma história bastante conhecida na Bíblia Sagrada. Eu acho que todos aqui já ouviram falar sobre essa história. E para isso, eu quero trazer um detalhezinho de maneira sucinta, simples, sobre essa história. Nós sabemos que os filisteus se acampam contra Israel. E dentre aqueles homens dos filisteus, levanta um cujo nome era Golias, o gigante Golias, guerreiro Golias. E a Bíblia ela vai nos trazer detalhes sobre esse gigante, que ele tinha cerca de 6 côvados e 1 palmo. Côvado era uma unidade de medida que equivalia a cerca de 45 centímetros. É a unidade que era medida daqui do final do antebraço até a ponta do dedo, ou seja, em média é 45 centímetros. Então esse gigante teria aproximadamente 295 centímetros, ou 2,95 metros. Então ele era um gigante. A Bíblia também vai nos dizer que ele carregava uma couraça, uma vestimenta que pesava cerca de 5.000 ciclos. Um ciclo equivale a 12 gramas, ou seja, daria aproximadamente 6 quilos. Então, além dos seus equipamentos de guerra, além da sua estatura, era um homem treinado na arte da guerra. Então, esse gigante ele se apresenta durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, aos guerreiros de Israel, mas nenhum. Dentre eles, inclusive, estavam os irmãos mais velhos de Davi, que é Elinadab, Eliabe e Samar. E nenhum foi capaz de enfrentar esse gigante. Mas Davi, ali, ao se apresentar, para trazer os mantimentos, os alimentos que seu pai manda aos seus filhos que estão na guerra, Davi então vê aquela situação e se apresenta a Saul dizendo que vai à guerra. Então, Saul pega suas ferramentas, veste Davi, mas Davi não consegue se movimentar, pois não estava acostumado a lutar a guerra, a vestir os equipamentos de guerra. Então Davi arranca esses equipamentos e vai pegar as suas ferramentas. Que a palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40, diz assim: essas são as ferramentas de Davi para lutar contra o gigante de quase 3 metros de altura. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, pô-las na bolsa que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do gigante. A funda era como, não sei se vocês conhecem, um estilingue. Então é como se fosse uma espécie de estilingue, mas com 2 cordinhas de um lado e de outro ligada a um couro, que o guerreiro, a pessoa que utilizava, girava e ali só para soltar a pedra. Então, um detalhe interessante que a Bíblia nos traz é que Davi pegou do ribeiro 5 pedras lisas. 5 pedras lisas são aqueles seixos rolados, não sei se vocês já viram, são umas pedrinhas redondas, que devido ao atrito entre as pedras, na correnteza do rio, ela fica redondinha. Então ele pegou 5 pedras, mas você pode se perguntar, por que ele pegou 5 pedras? E eu quero te dizer que essas 5 pedras não foi por causa, se uma falhasse, ele iria utilizar a outra. Porque ele poderia muito bem, se fosse com esse propósito, pegar 3, 4, 6, poderia pegar qualquer outro número. Mas por que ele pegou exatamente 5 pedras? Aqui a Bíblia nos traz esse detalhe, de que por que ele pegou 5 pedras. Mas se nós formos fazer um estudo mais a fundo da palavra de Deus, nós vemos que cada pedra dessa foi
Davi se prevenindo contra cada gigante que fazia parte dessa família de gigantes. Eu acredito que Deus falou para Davi pegar essas 5 pedras. Talvez Davi não soubesse ou pensasse que seria para utilizar caso uma falhasse. Mas Deus, com um propósito específico, ele determina para Davi, fala para Davi pegar essas 5 pedras. E Davi então obedece à voz de Deus para agir com prudência. E você deve estar se perguntando onde é na Bíblia que fala que Davi pegou uma pedra para cada gigante. Se você for ler lá em 2 Samuel, mais à frente, no versículo de número 21, do 16, capítulo de número 21, dos versículos 16 ao 22, você vai ver o nome de 4 gigantes. Ou seja, Golias, que é esse gigante que Davi vai para a batalha. Os outros 4 são ele: Isbi, Benob, Safi, Golias, que era no caso outro Golias, e um gigante que a Bíblia vai nos dizer que ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, ou seja, ao total de 24 dedos. Então, Deus manda Davi pegar essas 5 pedras com um propósito específico. Uma pedra para cada gigante. Não era porque uma pedra ia falhar. É tanto que Davi tinha a certeza que Deus ia entregar o gigante em suas mãos. Então, no caso, ele precisaria só uma pedra, porque não era Davi que iria vencer essa guerra, mas Deus vivo. É tanto Deus do exército, Deus nosso Deus dos exércitos. Então, ele vai, é tanto que a Bíblia vai nos dizer, quando o gigante vê Davi com aquela pedra na mão, aquela funda, ele fala: por acaso sou eu cachorro para você vir com pau e pedra diante de mim? E Davi vai falar para ele: você vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, a Bíblia vai nos trazer o detalhe que Davi, ao lançar aquela pedra, e ela vai de encontro à testa do Golias, o Golias cai com o rosto em terra. Se nós formos entrar na física mecânica, nós sabemos que existe uma lei chamada terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Que se eu tenho 2 objetos chocando, né, essa ação ela vai gerar uma reação no sentido contrário, uma força no sentido contrário. Ou seja, essa pedra ao chocar com essa testa do gigante, o gigante deveria cair para trás segundo essa lei. Mas Deus ele quebra preceitos da natureza para dar a vitória ao seu povo. E é isso que eu quero falar para vocês, que Davi agiu com prudência ao pegar essas 5 pedras, mas uma prudência com propósito. Cada pedra dessa tinha um propósito específico. A prudência na qual Davi agiu ao ouvir a voz de Deus não foi para caso uma pedra não funcionasse, mas para cada pedra para um gigante específico, caso eles, se manifestassem contra Davi. Nós sabemos que esses gigantes não se manifestaram imediatamente nessa batalha, mas lá na frente o povo de Israel vai vencer esse gigante. Além de ter uma prudência nesse momento, Davi age de maneira profética ao Deus entregar esses gigantes, cada um, ao povo de Israel. E o que eu quero falar para você nesse vídeo, que às vezes no momento nós não podemos entender o que Deus nos manda fazer. Assim como Davi, talvez ele não tenha entendido porque ele deveria pegar 5 pedras, sendo que só iria precisar de uma para derrotar um gigante. Mas Deus ele sabe de todas as coisas. E o Deus que é o Deus de hoje, foi o Deus de ontem e será o Deus de eternamente. Ele sabe tudo o que vai acontecer, o que há de vir sobre a nossa vida, sobre a terra. Então que nós possamos confiar em Deus, mesmo sem saber o que realmente vai ser necessário. Saber sem saber o real significado. Davi, ele talvez não entendeu naquele momento ao pegar aquelas 5 pedras, mas ele apenas obedeceu. Que nós podemos entender que Deus ele nos capacita e cada pedra dessa pode significar, pode simbolizar um ministério na nossa vida, um talento que Deus tem nos capacitado. Talvez no momento nós não podemos entender, mas lá na frente nós devemos compreender. Assim como muitas coisas que aconteceram na minha vida há alguns anos atrás, talvez eu não poderia entender, não entendi naquela época, mas hoje eu consigo compreender. E hoje talvez eu não possa entender porque eu estou fazendo esse vídeo,
mas Deus, Ele sabe, Ele me confiou essa palavra, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu não posso talvez não entender, né? Ao estar fazendo vídeos para cá, para o canal, mas Deus, Ele vê muito além do que eu posso imaginar, e apenas eu obedeço aquilo que Ele me confiou, e assim eu espero que seja na sua vida, que você possa, mesmo sem entender, confiar naquilo que Deus te confiou, naquilo que Deus te mandou fazer, para que você possa agir com prudência, mas com prudência com propósito, estar preparados para o momento que Deus já determinou na sua vida, então que nós possamos sim, viver o que Deus tem nos mandado, não, mesmo sem entender, porque às vezes Deus não fala para nós aquilo que Ele está querendo agir, qual é o objetivo dele, mas apenas nós, como servos fiéis e confiando no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus que é eterno, que sabe de todas as coisas, executando aquilo que Ele nos confiou. Eu tenho certeza que se Ele mandou eu falar sobre prudência, é porque Deus tem algo para falar ao coração de alguém, mas uma prudência com um propósito específico, uma prudência em que Deus mandou ou mandar nós fazermos algo, nós sim executarmos mesmo sem saber entender, nos precavendo, nos agindo com precaução para algo determinado que Deus já tem preparado para nossas vidas. Então, eu acho muito lindo que na palavra que Deus tem me confiado, eu tenho aprendido muito. Eu assisto os meus próprios vídeos e sou alimentado por essa palavra linda e maravilhosa, que não é o Cláudio Júnior, mas algo que vem do céu, do Espírito Santo de Deus, que eu vejo, eu assisto e falo que realmente eu não seria capaz, né, de trazer algo tão profundo e espiritual, mas Deus, Ele me confiou isso, e apenas eu obedeço aquilo que Ele me confiou, e eu espero que esse vídeo, essa palavra alcance muitas vidas, porque Deus tem um propósito específico para cada um, e mesmo sem nós sabermos entender, nós agindo com prudência naquilo que Deus nos confiou, assim como foi Davi ao pegar aquelas 5 pedras, talvez ele não tenha entendido naquele momento, mas lá na frente foi uma pedra para cada gigante, e Deus nos capacita, cada talento que Ele nos dá para vencer um gigante. Eu não sei qual é o seu gigante, qual é o seu problema que você está enfrentando, mas Deus, Ele te capacita tanto para você vencer os gigantes, os seus problemas atuais, como os gigantes que você ainda nem conhece. Talvez Deus está nos moldando, nos capacitando em alguma área específica, assim como foi, Deus mandou Davi pegar 5 pedras, Deus está nos capacitando em cada área específica para vencer gigantes que nós nem conhecemos ainda, mas que Deus sabe que nós iremos enfrentar, mas Ele já está nos capacitando para que nós possamos vencer esses gigantes, está nos dando talentos, está nos dando força, nos capacitando para que nós possamos sair vitorioso. Uma guerra que nós não iremos lutar, mas que Deus irá lutar, batalhar por nós. Assim como foi contra o Golias. Davi, ele teve a ação de ir, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Assim como eu falei, e Deus superou, mudou, né? A lei da física, foi contra a lei da física, a lei da natureza, para destruir esse gigante. E Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Algo que possa ser impossível para você, Deus é possível para Deus, porque Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Então não existe problema que para você possa parecer impossível, que Deus não seja capaz de solucionar. Então confie no Senhor, execute aquilo que Ele te confiou, que eu tenho certeza que você vencerá esse gigante. E um detalhe, às vezes você não possa entender no que você está passando no momento, mas Deus está te capacitando para vencer gigantes que você ainda nem conhece. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.